De volta ao Ministério Amigos da Oração, um convite para você hoje mesmo se inscrever no Maio de Deus, fazer seu pedido de oração. Você liga, faz contato por qualquer meio de acesso que está em sua tela e assim participa de 31 dias de oração. E vai orar comigo nos programas de rádio que faço diariamente online, você pode acompanhar de qualquer lugar. Quero chamar agora o comentário bíblico. Jesus diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então veja, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E Jesus nos fala que, entendo esta semente, caindo junto ao caminho, vieram as aves e comeram a semente. Mais à frente, então, ele vem nos explicar, dizendo que essa pessoa é aquela que, tendo recebido a palavra, não a compreendeu, não a entendeu. E, não compreendendo a palavra, deu condições para que o diabo se apresentasse, ali simbolizado como as aves do céu, e assim arrebatasse ou comesse a semente. Você que já esteve no interior, na roça, no campo, deve ter observado que há aqueles caminhos que são formados de modo natural. Até mesmo nas cidades, você observa, por exemplo, em plena Brasília, você vê alguns trajetos entre os canteiros principais que tanto o pedestre passar formou um caminho natural. E o chão de um caminho natural é um chão batido, ali não nasce nada. Jesus está falando que um grupo da semente ou uma parte da semeadura caiu junto a esse caminho. Então, caindo junto a um caminho limpo, tornou fácil a visão de uma ave que, procurando uma sementinha para comer, logo enxergou aquela semente lançada e foi ali buscar para o seu alimento. Jesus usa esse elemento do campo para nos falar que há pessoas que ouvem a palavra, mas, apesar de receberem uma boa semente, imediatamente perdem essa semente. E perdem por falta de conhecimento. Veja, a palavra-chave aqui é conhecimento, entendimento. Jesus diz que ouvem a palavra do reino, mas não a entendendo, vem o diabo e arrebata. Olhe, hoje nós vivemos num tempo em que situações como estas não deveriam estar acontecendo conosco. Porque nós estamos em um tempo em que a Bíblia está distribuída de todas as formas, na forma impressa, por outdoor, nos seminários, nas igrejas, no multimídia, nas mídias sociais, de todas as formas e para todos os gostos e todas as versões e por todas as editoras, a Bíblia está traduzida. Então, não deveríamos ter problema com o conhecimento. Agora, na verdade, o conhecimento de que Jesus está falando não é um conhecimento da letra. Esse conhecimento da letra nós podemos ter com o texto, nós podemos ter em um seminário, nós podemos ter pela mídia social, mas Jesus está nos falando de um conhecimento que é um conhecimento espiritual. Você sabe aquele momento em que Jesus pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Uns dizem Elias, um dos profetas, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus está falando de um conhecimento que liberta, de um conhecimento que transforma.
Você vê que dentro da própria cultura humana, o conhecimento é tratado enquanto um poder de mudança. Se você for estudar a pedagogia, você vai descobrir que ensinar é incutir, ensinar é transmitir conhecimento, mas não apenas do ponto de vista intelectivo, mas é transmitir do ponto de vista da mudança, que produza uma mudança de mentalidade. Então, o conhecimento, ele se presta realmente quando ele produz uma mudança prática em nós, em qualquer área do conhecimento. E aqui, nós temos esta questão, que Jesus falou para os judeus: o problema de vocês é falta de conhecimento. Então é um paradoxo que nós tenhamos hoje tantas Bíblias, tantas igrejas, tanta facilidade do texto bíblico, mas sejamos pobres de conhecimento, pobres de entendimento. Uma das razões de nossa pobreza hoje é que nós estamos com a Bíblia, que é o manjar de Deus, que é a maior enciclopédia de conhecimento humano e divino, conforme foi nos revelado. Ela está aberta em nossas igrejas, porém, do ponto de vista da sua explanação, do ponto de vista do seu conteúdo, do ponto de vista da sua mensagem cristocêntrica, salvadora, transformadora, celestial, muitos estão morrendo de fome em suas igrejas, porque a Bíblia, em sendo uma leitura, uma literatura acima dos pós-doutorados, é apresentada para alguns cristãos em suas igrejas como, no máximo, um alfabeto de 3 letras. Então, nós não vamos ter o conhecimento. Se nós não temos o conhecimento de Deus, se nós não temos conhecimento da palavra, se nós não temos vida com Deus, o diabo vai chegar e vai arrancar a semente lançada e nós nunca melhoraremos de vida do ponto de vista cristão. Seguindo esta parábola, Jesus diz o seguinte: porém, o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Veja, este versículo explica o verso número 5. Jesus diz: outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então veja, esta parte, Jesus diz, caiu entre pedregais. Não tinha como, se nós lançamos uma semente e ela cai em um solo rochoso, ela pode ter uma vida curta. Quantos de nós já não vimos pés de tomate nascerem junto da pia, às vezes, um pouquinho de terra ali, e nós vemos aquelas arvorezinhas e olhamos, dizemos, vai ser um tomateiro, mas logo nós percebemos que elas começam a definhar e morrem, porque lhes falta solo. Elas estão, muitas vezes, plantadas no meio de pequenas pedras. Jesus diz, quando alguém tem a sua semente semeada em pedregais, esta pessoa é aquela que ouve a palavra e recebe com alegria. Há pessoas que vão aos seus cultos e se você as fotografasse, você diria, está transcendendo da presença de Deus. Está muito feliz. Certamente uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. A palavra, as pessoas vão ouvir a mensagem de suas igrejas, quando pregada em sua profundidade,
O Espírito Santo começa a falar, a semente está caindo, porém está caindo no meio de espinhos. Tem curta duração, porque há pessoas que são melindradas ou melindrosas, elas não conseguem conviver com a adversidade. Para sermos cristãos, precisamos entender que nós somos seguidores de Jesus. E Jesus é o nosso exemplo. Eu lhe pergunto e você responde. Jesus foi sempre exaltado pelos homens? Jesus foi compreendido 100% por sua família? Jesus foi amado e admirado pela liderança da igreja dele? Jesus foi sempre bem recebido na igreja dele? Todo mundo gostava do que Jesus pregava e fazia? Como é que pode nós, discípulos, querermos ter uma vida diferente de nosso mestre? Nós somos seguidores de Cristo. E todo seguidor de Jesus carrega uma parte da cruz do Senhor. Nós somos seguidores, ou seja, consequência, nós somos os continuadores da obra de Cristo. Então, havemos de passar um pouquinho, pelo menos, pelo que ele passou. Jesus fala de uma outra semente. Ele fala que essa outra semente caiu entre espinhos. E Jesus disse que a semente que cai entre espinhos é da pessoa que ouve a palavra, compreende a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica então infrutífera. Olha, isso parece uma contradição. Como é que uma pessoa ouve a palavra de Deus e o seu foco está nas riquezas, o seu foco está no mundo e nas entrelinhas do texto, parece que nós lemos que essa pessoa de alguma forma consegue um pouco do que pretende. Certo? Porque a neurolinguística ensina isto. Que se você focar o seu pensamento sobre determinado ponto, você vai conseguir. É isso que está sendo ensinado em grande parte de nossas igrejas. A teologia da prosperidade, ela não tem nada de novo. Ela é a neurolinguística. E muitos estão seguindo este caminho. O que acontece? A Bíblia, enquanto mensagem de Deus, fica infrutífera na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa lê o Evangelho apenas pelo prisma financeiro e econômico, ela se torna uma pessoa pobre diante de Deus. Ela se torna uma pessoa miserável diante de Deus. O que mais, pastor? Ela pode ser cega e nua também. Foi isso que Jesus mandou dizer a uma igreja do Apocalipse. Tu dizes que tu és rico, na verdade tu és pobre, miserável, cego e nu. E eu te aconselho que compres de mim ouro refinado e vestes brancas para ti. Então, esse é o estado de muitas pessoas hoje. Mas graças a Deus que Jesus nos fala no último versículo que há uma semente lançada em boa terra. E esta pessoa ouve a palavra, compreende a palavra e frutifica. E atenção, esse fruto é sobretudo espiritual. Porque ser pobre não é maldição de Deus, pois se fosse, Jesus seria o mais amaldiçoado, pois não teve onde nascer e viveu sempre como pobre. Nós vamos ao intervalo e voltamos já.